Boa noite, gente. Vou só fixar aqui o tema. Oi, Socorrinho, boa noite. Doutora Bárbara já chegou aí com a gente. Tudo bem, a gente vai falar sobre doença cardiovascular. Já vamos chamar ela, o pessoal vai chegando. Vão convidando quem vocês acham que vai ser interessante, que ouça, que veja esse bate-papo com a gente. Vocês sabem que pode sempre interagir, né, gente? Linda, vocês vão amar. Vão amar ela, o perfil dela. Olha, Olá, boa doutora Bárbara noite. Valente, gente. Olha que sorriso lindo. Boa Vamos lá, boa noite, Cris. noite. Primeiro, Tudo obrigada pelo bom? convite. Tudo, meu bem. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, da gente poder, né, unir duas causas tão importantes, né? A doença cardiovascular, né, e a parte vascular. A gente sabe que são as principais, né, causas relacionadas à morte súbita, então é muito importante a gente conversar sobre isso, né? De uma forma objetiva, didática, para que as pessoas possam absorver essa informação e trabalhar na prevenção, né? Muito bem, entender bem o que é que a gente vai falar e passar adiante, né, Bárbara? Eu falo Exato. que quando nós passamos para a população, para o público ou para os estudantes de medicina que ainda estão na fase inicial, eu falo muito que eles são replicadores e que assumem já a postura de cuidadores, porque, Sim, querendo ou não, as pessoas replicam a informação de forma correta, né? E a gente sem tem dúvida. visto tanta coisa e tantas informações, eu acho que nada melhor do que a gente juntar profissionais para abordar as várias temáticas. Eu gosto sempre de lembrar que doença cardiovascular, apesar de todo o Covid e de tudo, ainda é uma das doenças que mais mata e que debilita muito toda a população. Uhum. Então, a gente vai estar aqui abordando sobre isso, mas eu quero que você se apresente para esse pessoal que está aí. Tem muita gente, são meus pacientes que eu já vi, colegas, para eles te conhecerem, conhecerem um pouquinho do seu trabalho. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara Valente, eu sou cardiologista, sou médica assistente da seção de coronariopatias do Dante Pazanese, então estou na minha praia mesmo, e atualmente faço doutorado, né, em doença cardiovascular na USP Dante Pazanese. Hoje em dia eu uso o meu Instagram completamente realmente para educação, né? Ainda tem um pouquinho ali de lifestyle, mas é basicamente para educação médica. O meu objetivo é trazer uma cardiologia fácil e acessível, né? Para estudantes de medicina, médicos. Tem muitos pacientes que me seguem também e adoram, que não entendem nada dos casos clínicos, mas adoram ver a história por trás. Mas o objetivo mesmo é trazer uma cardiologia acessível, né? A gente sabe que a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo, mas na faculdade a gente tem um distanciamento tão grande, né? Por parecer tão difícil. Então, o objetivo é esse, é facilitar, trazer, né, a fisiopatologia por trás, né? Fazer com que as pessoas entendam que faz sentido, né? E conseguir trazer isso com facilidade para a prática clínica. E você falou uma coisa, né, Bárbara, que é mais difícil e ao mesmo tempo tão comum, tão prevalente. Eu falo que Exato. é engraçado que eu lembro na minha faculdade e na cirurgia geral como a gente não tinha essa prática. E é uma prática que até a população, a equipe de enfermagem, eu falo que o vizinho, se tiver um olhar diferenciado, ele consegue fazer uma inspeção de um paciente com doença arterial periférica. Então, é Uhum. sobre isso que a gente também vai abordar um pouquinho aqui para quem está vendo, ouvindo, porque a gente sabe, e recentemente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, teve o caso do João Paulo Diniz, que é um triatleta, que veio a falecer por Exato. uma morte súbita. E quando acontece isso, vem à tona toda aquela preocupação. Mas a gente tem que ter uma preocupação prévia e quando também passa, né? Porque às vezes abafa, passa aquele caso, a população acaba esquecendo. Então, Exato. primeiro eu quero que você me diga, assim, pessoalmente, profissionalmente, Bárbara, como é que você vê essa questão da doença cardiovascular em relação à visão como médica que você daria para os médicos e para a população leiga? Eu tenho uma visão particular, mas quero, lógico, ouvir a sua, para eles já criarem um alerta em relação a isso, doença cardiovascular. Perfeito. Cris, eu acho que a primeira mensagem que eu queria deixar para as pessoas é que ter dor no peito não é normal, tá? As pessoas precisam parar de achar que é normal sentir dor e ficar em casa, e ficar meses em casa. A gente sabe que a morte súbita cardíaca por infarto
pode ser a primeira manifestação de doença arterial coronariana. Mas eu duvido muito disso, porque eu tenho certeza que esse paciente, muitas vezes, ele já sentiu aquela dor apertando, ou aquela dor em queimação. Na hora que ele vai subir aquela ladeira, ele sente aquela dor e fala, não, peraí, devagar, deixa eu parar aqui um pouquinho que eu tô com dor, peraí. Aí ele para, sabe? Então ele já sentiu isso antes, ele já sabia disso antes. E muitas vezes ele deixa para ir no médico só quando ele já está realmente tendo um infarto, uma angina instável. Então, acho que a primeira coisa para a população é entender que não é normal ter dor no peito. A gente sabe que existem outros diagnósticos que podem mimetizar uma dor no peito semelhante a infarto, como síndrome do pânico, às vezes espasmo esofagiano associado à doença do refluxo, mas esses são diagnósticos diferenciais de exclusão. Até que se prove o contrário, você precisa passar por uma avaliação com o cardiologista. Ele precisa te examinar, ele precisa pedir alguns exames para descartar o mais grave, o mais temido, porque ele tem tratamento. O fato do paciente ter uma placa de gordura na artéria coronária não quer dizer que ele vai infartar. Pelo contrário, a maioria da população tem, a gente sabe que com a idade a prevalência dessas plaquinhas de gordura na artéria coronária vai aumentando, principalmente no sexo masculino, mas elas são perfeitamente tratáveis, né? A gente hoje em dia tem tanta medicação que reduz mortalidade, sabidamente reduz mortalidade, e esse paciente vive bem, mas é necessário um diagnóstico precoce. E essa questão que você falou da angina é instável. Vale salientar que quando a gente faz o exercício, ou quando a gente movimenta, ou quando, como você falou, vai caminhar e sente alguma coisa, as pessoas tendem a achar que não é nada. E já é um sinal de angina. A gente conduz como uma angina estável, mas pode ser uma angina. Isso é uma coisa tão Exato. comum que eu falo que o alerta principal, a minha mensagem principal para a doença cardiovascular é a gente sempre pensar que pode acontecer com a gente, porque às vezes eu tenho a sensação que é exatamente o oposto. A gente nunca imagina. E recentemente, recente não, mas há um tempo atrás, meu pai teve um infarto, foi um infarto bem grave, e aí era para cirurgia cardíaca, não deu tempo, teve que fazer angioplastia, colocar stent, era multiarterial, porque ele achava que não era nada. E ele simplesmente escondia, não, vai passar, vou tomar um remédio, dormiu com dor no peito, e aí quando ele não Eu sei. aguentou mais, foi. Então, esses sinais, essas dores não são normais. E aí eu vou até além. Não é só a dor no peito, né, Bárbara? Minha mãe Exato. também, eu falo, gente, fator de risco para doença cardiovascular é comigo mesmo. Minha mãe teve embolia pulmonar bilateral por uma trombose assintomática. Nossa Simplesmente Senhora. porque ela fez uma cirurgia ortopédica. E aí, quando ela já estava bem, passou o tempo da anticoagulação preventiva que ela fez uso, ela teve uma dor nas costas que ela achava que não era nada, com um cansaço que ela achava que era a muleta, e aí ela evoluiu com TEP bilateral, fez uma embolia pulmonar, e quando ela não aguentou mais, ela disse, minha filha, eu tô aqui com falta de ar e não consigo ir para a cama. Pronto, essa foi a hora que... Então as pessoas, elas acabam achando, imaginando que isso não vai acontecer. E a mensagem que eu deixo é que, gente, isso acontece. E acontece de uma forma muito frequente. E é como você falou, né, Bárbara? Às vezes acontece e o primeiro sinal pode já ser um infarto, pode ser um AVC ou pode ser uma embolia pulmonar. Então, já Exato. entrando um pouquinho nessas doenças, porque às vezes a gente fala doença cardiovascular, eu acho que a pessoa pode pensar só infarto ou AVC, ou teve uma parada cardíaca, né? Então, se você quiser esclarecer para todo mundo aí o que abrange dentro da sua área, porque doença cardiovascular, gente, é uma coisa que a gente estava conversando isso agora. Doença cardiovascular tanto é para o cardiologista quanto para o cirurgião vascular. As doenças, elas são muito próximas, os fatores de risco também, e a gravidade também. E o pior, o Exato. caráter silencioso, né? Então, é isso que a gente trabalha nesse agosto azul e vermelho, nessa campanha de check-up vascular. Existe uma cultura já do check-up cardiológico, todo ano eu tenho que ir para o meu cardiologista. Mas não existe essa cultura de eu preciso ir no meu cirurgião vascular. Eu fiz uma enquete, até postei Uhum. a resposta. A maioria nunca foi num cirurgião vascular. Então vejam que é uma Exato. doença que varizes, né? Risco de trombose, até jovem deveria antes de iniciar um Sim. anticoncepcional, conversar com o vascular, ter uma prevenção, mas não existe essa cultura.
Então, para quem está aí com a gente, já vamos abrir um pouco a mente e entender que doença cardiovascular está bem interligada. E a gente vai É. esclarecer um pouquinho esse caminho, o que são essas doenças cardiovasculares. Exato, né? A aterosclerose é uma doença sistêmica, né? Quando a gente fala da plaquinha de gordura, essa plaquinha de gordura que está na artéria do coração, ela está na artéria da perna também. Ela está na aorta, que é o principal vaso arterial do corpo, né? Então, a doença aterosclerótica é uma doença sistêmica. Então, não é só ter aterosclerose aqui na carótida, a gente sabe que muito provavelmente também tem nas coronárias, muito provavelmente tem na aorta também. É uma doença sistêmica, esse estado inflamatório é sistêmico. E só para exemplificar um caso, um paciente da minha tese de doutorado, ele chegou até mim por conta de um infarto anterior extenso que ele teve, não foi trombolizado a tempo, por conta de a gente, infelizmente, uma das causas, né, do paciente não ser trombolizado é falta de trombolítico disponível na unidade de saúde, na unidade de saúde que o paciente está, mas muitas vezes também é erro médico, né? O médico não conseguir identificar pelo eletrocardiograma que ele está diante de um infarto com supra, né? Não conseguir ler os padrões eletrocardiográficos de alto risco. Acho que é uma das coisas que eu mais falo no meu Instagram, porque é justamente o objeto da minha tese. Mesmo. Então, todos os dias eu coloco um eletro. Gente, o que vocês estão vendo aqui? O que vocês acham? Ó, vocês não perceberam, mas tinha um supra aqui, presta atenção. Esse supra era posterior, tinha uma imagem espelho. Por quê? Porque 70% da minha tese foi erro médico, né? Então, é algo que a gente tem esse papel, né, de difundir. A gente tem que difundir esse conhecimento. E esse paciente não foi trombolizado, foi assim que ele chegou a mim. Eu atendendo ele no consultório, né? Examinei ele todinho, já fiz todo o cateterismo, já abri a artéria, resolvi tudo. Pronto, ele veio para a consulta de retorno, fui deitar ele para examinar. Quando eu estou palpando ali, ele, grande tabagista, 150 maços ano, além de hipertenso, 150 maços ano. Quando eu fui palpar a barriga dele, uma massa pulsátil no meu dedo. E eu, rapaz. Aí tu nunca tinha visto isso aqui, não? Ele, não, doutora, nunca ninguém tinha examinado minha barriga. O homem tinha 68 anos. Então, gente, a gente tem que deitar e tem que fazer a propedêutica correta, tem que examinar o paciente por completo. Você acredita, Cris, que eu fui lá, fiz o ultrassom de abdômen dele, ele tem um aneurisma abdominal de 6,5 centímetros, com risco de ruptura e morte súbita. E eu só, ou seja, o infarto foi a ponta do iceberg. Foi a ponta do iceberg. A doença arterial coronariana, que é secundária à aterosclerose, a aterosclerose é uma doença difusa. A mesma doença arterial coronariana que está nos vasos coronarianos está no vaso da aorta. E leva essa, a principal causa de aneurisma é a aterosclerose. E leva essa dilatação. E acima de 5,5 a gente sabe que tem um risco enorme de ruptura. Por isso a indicação cirúrgica, né? Então, fica também esse alerta, né? Para o médico examinar um paciente como um todo, entender que não é só o infarto, é só o coração. A doença é difusa, tem que auscultar a carótida, pode ter estenose de carótida associada, tem que examinar o paciente, tem que examinar a barriga do paciente, tem que palpar pulso. O paciente pode ter uma DAOP grave, pode ter uma estenosia crítica, quase para fechar aquela artéria poplítea. Então, você tem que palpar pulso, né? Então, a gente tem que voltar ali para a propedêutica, né? Isso é tão importante no paciente. E às vezes a gente percebe que, assim, os pacientes, é como você falou, 60 e poucos anos, né? Quer dizer, nunca palparam. Hoje mesmo peguei uma paciente com um aneurisma, mulher, um aneurisma de 5,5. Olha só. E passa despercebido. Eu acho que a rede pública, você falou muito bem, às vezes acontece das pessoas acharem que não dá tempo. Eu falo muito, gente, vai conversando e vai passando a mão no paciente. Você vai conversando e vai falando, tem fator de risco, tem que examinar. É Exato. diferente, de repente, às vezes falam, não dá tempo, tudo é diferente você estar no consultório e conseguir pedir um Doppler para o paciente. Tudo bem, mas o exame físico, quando você não pode, a gente faz uma campanha aqui dentro do projeto Vida Saudável, que eu coordeno, que eu te convido a conhecer, eu quero repostar seus Com posts, certeza. Por que favor. visa exatamente isso, promover saúde através da educação. A gente faz campanha nas comunidades e fomos recentemente para o interior aqui, para um abrigo de idosos, eram 46. A gente pegou 8 pacientes com doença arterial periférica e que não tinham uma avaliação cardiológica recente, ou seja, pacientes candidatos a fazer um check-up cardiológico, porque o risco de infarto é muito mais alto.
Então, Exato, a gente percebe que passa batido e uma simples palpação de pulso poderia evidenciar o Doppler portátil, que é muito fácil. Mas exato. o fato é que a gente está aqui para alertar a população e os médicos, para que eles entendam. Eu falo, os estudantes de medicina, dentro do projeto, a gente tem um grupo só de estudantes de medicina. Que massa. Dentro desse grupo, eles fazem as ações voluntárias, a gente faz um treinamento prévio para cada ação que a gente vai executar na comunidade. Eles têm uma aula antes, porque eles podem ir lá e ajudar na prática. Isso ajuda eles a Uhum. aprender e ajuda a gente como uma força de ajuda para a população, deixar mais próximo dessa realidade. E Sim, aí, muitos falavam, a gente aprende na teoria, mas a gente nunca, o que a gente ouve, doutor, é que não dá tempo de você examinar. E aí numa dessas aulas eu coloquei ele sentado até, falei, senta aí. Como é que o senhor tá? Vai conversando e já vai pondo a mão. Como é que o senhor tá? Onde dói? Dói a perna, já vai palpando. Porque a gente precisa usar o que a gente tem na hora. Se não tem tempo, a sim, gente precisa otimizar esse tempo. Mas a sim. palpação de um pulso, que eu falo um pulso ausente no pé, ele diz muita coisa pra gente. O paciente que Exato. fala, estou com dor na perna para andar e eu tenho que parar, a gente pode ter certeza, se ele for tabagista, se ele for diabético, que existe um risco maior. Então, Exato. falando um pouquinho sobre essas doenças cardiovasculares, ela falou muito bem, a aterosclerose é a grande vilã, mas não é a única, né? Seria, Exato. seria, vamos dizer, menos ruim se fosse só a aterosclerose. E a aterosclerose, vale lembrar, né, gente, que a gente falou aqui da patologia, mas quando o médico, o cardiologista ou o cirurgião vascular fala, é o que come, são os hábitos, é o que a gente faz durante o dia, é o nível de estresse que a gente, né, tem no dia a dia, a história familiar, é o que faz se depositar essas plaquinhas de gordura nas artérias. Ela tem predileção, claro, por algumas regiões, que são infelizmente órgãos vitais, mas carótida, cérebro, coração, as coronárias, e rins e pernas. Então é por isso que a gente fala tanto para cuidar da alimentação, dos hábitos, porque é um conjunto de fatores, não é isso, doutor? Exato. Mas aí a gente quer Exatamente. falar, eu quero falar um pouquinho também para que eles entendam essa parte de doença cardiovascular é o que além dessas plaquinhas, porque na carótida a gente sabe que pode causar o AVC. Existem pacientes com hipertensão de difícil controle que também têm essas plaquinhas nas artérias dos rins, não é isso, Bárbara? E ela Exato. pode falar com mais Inclusive, propriedade, porque chega primeiro nela, quando os pacientes ficam com picos hipertensivos e não controlam ou vão acelerando rápido, eles sempre vão para o cardiologista. exato. E Então, aí a gente pode falar, pode falar. isso é muito importante, né? Às vezes a gente, é claro que aquele paciente ali acima de 40 anos, né? É muito importante que esse paciente vá fazer um check-up, né? Por que que é importante que ele vá fazer um check-up? Quando a gente vê aquele paciente hipertenso, diabético, que vai para o cardiologista, a gente já entende que é algo anual, tudo bem, mas a gente esquece do paciente jovem que tem histórico de doença cardiovascular. A gente esquece do paciente jovem que o pai dele começou a tomar simvastatina quando tinha 22 anos, porque ele tem uma coisinha chamada hipercolesterolemia familiar, que é uma doença que é uma das mais associadas a infarto. Então, assim, a gente precisa a gente precisa prever isso antes, a gente precisa educar a população para isso também, né? Um dia desse eu fui comprar um eletrônico e eu conversando com o vendedor, ele tinha chantelasma, né? Que era deposiçãozinha da gordura aqui, tinha alguns nódulos também, então bem sugestivo de hipercol familiar. E aí eu conversando com ele tentando me vender um carregador e eu não conseguia parar de olhar para aquele, eu olhando, o senhor já foi no cardiologista? Aí ele, hã? Como assim, senhora? A senhora quer saber sobre Default? Não, o senhor já foi no cardiologista? Aí ele olhou É pra um mim e falou assim, rastreio ativo esse. exato. Aí ele, a senhora é médica? Eu sou cardiologista. O senhor já foi no cardiologista? Aí ele, não, doutor, eu nunca fui, não. Mas olha, meu irmão já morreu de infarto, meu pai morreu de infarto jovem também. Eu preciso ir mesmo. Você precisa ir. Inclusive, eu estava com o encaminhamento na mochila, eu estou com a minha mochila, né? Eu digo que para saber que é o cardiologista, basta olhar se ele está de mochila. É a forma de identificar se ele é cardiologista. A gente sempre anda com a mochila, com o estético, tudo.
Aí eu tirei o encaminhamento e já fiz. Olha, para paciente com suspeita de hipercol familiar, precisa urgente passar para o cardiologista, tem histórico familiar de DAC precoce. Então, assim, a gente sabe que esses pacientes precisam ser investigados com brevidade, né? A gente tem que antecipar o evento, porque a gente sabe que esse paciente tem um risco maior de ter um infarto, de ter uma síndrome coronariana aguda. Então, nesse paciente, se a gente faz uma angiotomografia, se a gente faz um score de cálcio que seja, a gente consegue identificar precoce a aterosclerose, consegue iniciar o tratamento precoce. E ao invés dele ficar com aqueles níveis de LDL de 290, de 270 durante 20, 30, 40 anos, que a gente sabe que é o maior fator de risco para progressão de placa, né? É o LDL alto. A gente consegue interromper essa cascata, a gente consegue iniciar uma medicação precoce, consegue orientar a mudança de estilo de vida e muda a história de vida dele e da família, né? Então, a gente tem que fazer esse rastreio, tem que fazer esse rastreio precoce, principalmente para quem já tem história de doença cardiovascular na Isso que família, você né? falou, eu acho fantástico. Você muda a história da família e da pessoa. Exato. Eu falo que uma vida que a gente consegue atingir e mudar, é como você falou, o desfecho, não é que as coisas não aconteçam, mas que se a gente sabe que a gente consegue prevenir de uma forma melhor algum evento, a gente sabe que o futuro dela é totalmente diferente. Então, dá aquela Exato. sensação de, poxa, não é uma pessoa, é o mundo daquela pessoa. Uma Uhum. pessoa, quando ela vai, não é só ela, né? Não foi uma pessoa que foi, foram todos que ficaram. Então, a Exato. perda, ela é muito dolorosa para a gente simplesmente deixar de qualquer jeito, abandonar, não tem mais jeito. Eu falo que até uma coisa que eu trato muito, que é o linfedema, a insuficiência venosa, não tem jeito, deixa para lá. Não, deixa para lá, não. Porque uma vida que não tem uma boa qualidade de vida, ela impacta todas as pessoas que estão à sua volta. É o filho, é o neto, é o marido, são as pessoas que ela Exato. convive. Então a gente precisa investir na saúde das pessoas. Não é só ela, Exatamente. né? E aí, E em o que a relação. gente chama, né, Pode falar. de história familiar precoce, né, de história de doença arterial coronariana precoce? É aquele histórico onde você tem um familiar de primeiro grau, homem, que teve um infarto com menos de 55 anos, e mulher na família também de primeiro grau que teve um infarto com menos de 55 anos, né? Ou que teve um infarto ou que foi detectada doença arterial coronariana, seja porque fez uma revascularização percutânea, colocou um stent, ou seja porque fez uma cirurgia de revascularização, teve detecção nesse período, precisa investigar a família. Isso é fator de risco para a doença arterial coronariana, né? Então, nos pacientes com mais de 40 anos, a gente sabe que a principal causa de morte súbita ainda é doença arterial coronariana. Já nos pacientes com menos de 40 anos, a gente já vai pensar em outras causas. Também doença arterial coronariana é uma das principais causas, mas existem outras causas ainda mais prevalentes, né? Como doenças congênitas, miocardiopatia hipertrófica, dissecção de coronária. Então, assim, a gente precisa entender esse paciente e essa família como um todo, para que a gente possa agir de forma preventiva, né? E, Bárbara, já que você entrou nessa seara das outras causas, aí eu já queria que a gente falasse um pouquinho sobre miocardiopatia hipertrófica, sobre as arritmias, porque a gente sabe que às vezes existem as arritmias benignas, aquelas arritmias que você toma um medicamento, controla, às vezes o paciente acha, eu tenho arritmia porque fica taquicárdico, mas para entender qual é aquela arritmia que a gente tem que ficar alerta, ou eu já falo logo na lata, todos os pacientes que sentirem que tem o batimento alterado precisam ir no cardiologista. Mas Uhum. para os colegas médicos, que às vezes tem aquele eletro, fica na dúvida, não sabe como. Cheguei, o paciente está com batimento arrítmico, ponto. O que fazer? Porque às vezes o paciente ou o próprio médico está com esse paciente na UBS. Eu falo que aqui a gente tem os serviços de saúde e os clínicos gerais, eles mesmo que, inclusive, a gente vê dentro do projeto, eles falam, a gente tem muita dificuldade de entender, de ver em que situação encaminhar, porque os hospitais estão lotados. Então, a gente Uhum. encaminha, o povo manda de volta, ainda acha ruim, né? Tem essa situação. Então, o que Sim. você falaria para os estudantes médicos que atendem esses pacientes com arritmia? E os pacientes, eu não sei se dá para falar na mesma resposta, mas qual é o sinal de alerta quando sente esse batimento, esse coração acelerado e diferente? Perfeito. Cris, eu vou te dar duas respostas. Uma que seria o mais objetivo, que seria o mais correto,
e outra que é um jeitinho que dá para a gente resolver uma boa parte da vida dos doentes. Então, assim, toda unidade de saúde, ela deveria ter um aparelho de eletrocardiograma. Ela deveria. Nem sempre isso acontece, mas ela deveria. Porque se naquele espaço você vai receber pacientes, principalmente para uma atenção primária, são pacientes potenciais de risco para, inclusive, ter um evento adverso grave. Né? Então, você deveria ter um aparelho de eletrocardiograma, já que é a causa mais comum. Né? Então, viu que o paciente está rítmico, na hora da ausculta, você percebeu que o ritmo está irregular? Gente, a arritmia mais comum no Brasil e no mundo é a fibrilação atrial, sabe? Principalmente com essa epidemia, né, de obesidade no Brasil e no mundo, isso aumentou ainda mais a prevalência de fibrilação atrial. Né? A gente sabe que a inflamação do corpo associada não só à obesidade, mas com outras doenças como tabagismo, diabetes, elas aumentam o risco do paciente vir a desenvolver essa arritmia tão comum que é a fibrilação atrial. E a fibrilação atrial, eu sempre falo para os meus alunos, a gente tem o novo guideline europeu de fibrilação atrial que saiu em 2020, ele objetiva 3 pontos principais, que é o ABC da fibrilação atrial. A, que é anticoagulation, que é você avaliar o risco do paciente de vir a desenvolver um evento tromboembólico. Então, é aqui que você avalia o Chadds-Vasc e vê se o paciente tem indicação de anticoagular. A maioria dos pacientes que a gente vai avaliar são mais velhos, são hipertensos, já tem doença vascular, tem indicação de anticoagular. Ah, mas eu não vou anticoagular. O paciente vai ter um risco altíssimo de ter AVC. Então, se você não sabe usar um NOAC, aprenda. Se você não sabe usar, tem medo de usar, anticoagule com varfarina. Inclusive, lá no meu Instagram tem como você anticoagular com varfarina, que é o que o SUS dá. Mas se o paciente tiver condições de comprar um NOAC, a gente sabe que tem a mesma eficácia, menos risco de sangramento e a praticidade é muito melhor, né? Então a gente sempre indica anticoagular com NOAC. O B é Better Symptoms Control, né? Que é você controlar os sintomas do paciente. Ali você vai decidir se você vai reverter para ritmo sinusal ou se você vai só controlar a frequência cardíaca, né? Para evitar que ele venha sentir essas palpitações. E o C é o mais importante, que é o que a gente está conversando agora, que são as comorbidities, né? Se você não resolve as comorbidades do paciente, você não vai conseguir. Se você tentar reverter para ritmo sinusal, ele não vai se manter em ritmo sinusal. Você pode cardioverter, seja quimicamente com amiodarona, seja eletricamente. Se o paciente for obeso, tiver apneia do sono e você não indicar o CPAP, ele vai voltar para a fibrilação atrial em menos de uma semana. Se o paciente for fumante, se o paciente for obeso, você não controlou os fatores de risco, ele vai voltar para a fibrilação atrial. Então, a fibrilação atrial é a arritmia mais comum. Se a gente viu que o paciente está arrítmico, você tem a obrigação, falo sempre isso para os residentes. Eu fico com os residentes segundo ano de cardiologia, eu sempre faço isso. Eles me falam, o ritmo estava irregular. Você já desceu para fazer o eletro? Ah, não, doutora, mas é porque... Não, se está irregular, você vai descer, você vai fazer o eletro, porque pode ser fibrilação atrial. O nosso paciente é hipertenso, diabético, obeso, tem doença arterial coronariana e é fumante. Ele tem todos os fatores de risco para ter uma fibrilação atrial. Então, do meu consultório, ele não sai se é FA diagnosticada, né? Então, isso seria o ideal, né? Que a gente faria. Uma coisa que ajuda muito e que hoje em dia já é embasada pela diretriz europeia é a realização do eletrocardiograma pelo Apple Watch, né? Então, hoje em dia, o médico Olha que que tem dica o Apple boa. Watch, o médico que tem o Apple Watch, se o seu paciente está com ritmo irregular, inclusive a gente já fez essa tela no ambulatório, o paciente consegue colocar o dedinho aqui, você consegue fazer um eletrocardiograma de uma única derivação e avaliar ali se o ritmo está irregular. Então, isso inclusive foi validado na diretriz europeia, né? Para quê? Para que esse diagnóstico de fibrilação atrial passasse a ser amplamente disponível. Óbvio que o Apple Watch não é amplamente disponível, mas para quem tem, não deixe de usar essa função, porque vai te ajudar muito. Muito bem. E me fala uma coisa, Bárbara, em relação às arritmias. Meu pai tem FA. Olha só. Eu falo, olha, gente, é uma coisa. Por isso que eu tenho hábitos saudáveis, me exercito, alimentação saudável, faço check-up cardiológico. Mas em relação às arritmias, uma das causas, inclusive em atletas, uma das causas de morte súbita, inclusive na arritmia, né, é essa questão de você não saber que tem. E aí, Isso. em relação à prevenção, já que a gente está aqui para falar um pouquinho sobre essa questão da prevenção das doenças cardiovasculares, você linkou muito bem os fatores de risco.
Gente, tudo que ela está falando, vocês anotem aí dos fatores de risco, porque para a Tem isso doença mesmo. vascular é a mesma coisa praticamente, porque a doença é a mesma, que é a aterosclerose. Então, diabetes, obesidade, às vezes as pessoas ficam até chateadas porque a gente fica no pé. Eu falo, eu não brigo de jeito nenhum, mas eu não desisto, é diferente. Então, eu nunca brigo, mas eu tento ser a pessoa que motiva o tempo inteiro. Porque eu sei que é difícil, minha família tem um histórico de obesidade enorme. Eu tenho um perfil para obesidade, meu marido não tem. E isso é claro, gente. Quem me conhece no Vida Saudável eu posto bastante, porque o sacrifício que eu faço para ficar magra é totalmente diferente do meu marido. Então, Uhum. quem me conhece sabe como a gente se esforça para manter o peso adequado, hábitos saudáveis. É muito difícil. Então, eu super entendo o obeso. Entendo as pessoas que emagrecem, depois voltam, tudo. Mas eu acho que é um esforço que a gente não pode desistir. Por quê? Porque está associado às doenças cardiovasculares. E depois que a gente tem o diagnóstico dessas plaquinhas de gordura, que parece muito simples, você vai lá e coloca um stent, às vezes não é tão simples assim, né? Então, é claro que a atividade física, aí é onde eu quero firmar bem. A atividade física, eu fiz até um post falando sobre isso no Stories, e aí colocaram, mas tem atleta que tem problema na atividade física. Eu falo sempre, a atividade física é aquela com cargas bem assimiladas. É uma atividade física moderada, aquela que a gente faz e não sente um desgaste muito grande, porque não tem um consumo excessivo. A gente sabe que esse Ironman, triatletas, atletas de alta performance têm um consumo muito grande. Então, eu queria que a gente entrasse um pouquinho nessa seara, porque também eu faço parte de um grupo de pedal, eu falo que eu fico lá no final, porque eu nunca acompanho, mas eu estou no grupo. Mas me preocupo, tenho colegas atletas que têm trombofilia, síndromes compressivas, que já tiveram oclusão arterial aguda. Então a gente Nossa, fica sempre assim, preocupadíssimo, porque eu falo, olha, eu morro de pena, tem que ficar anticoagulado, não pode pedalar, porque se cair, tiver um trauma, ele já teve várias fraturas, sim. é difícil, você não vai ter como controlar isso até chegar uma ambulância, um sangramento. Então, infelizmente, o pedal de rua, né, a gente tem que suspender. São condutas, às vezes, agressivas para uma pessoa que não sente nada. Inclusive, esse colega que é paciente, ele fala, mas eu tô bem, Cris, agora eu tô ótimo, não tô sentindo mais nada, reperfundiu o braço. Ele nadou 1,5 km com isquemia no braço. Ele estava no mar. Nossa Senhora. E aí foi o terceiro episódio de trombose. Ele teve uma TVP, uma trombose arterial e essa outra que foi na braquial, no braço mesmo. Então, eu falei, olha, não tem mais o que negociar, o inegociável. Então, cada vez que eu vejo ele pedalando, eu falo, parou de tomar um anticoagulante. Então, a gente fica bem preocupado, né? Porque a gente tem que convencer a pessoa a mudar hábitos, a mudar a postura, por uma doença que, de repente, não sente nada. E aí, em relação a essa questão da doença cardiovascular para os atletas, não sei se você tem essa prática aí, mas aqui eu tenho grupos, então a gente acaba pegando mais pacientes, graças a Deus, nenhum com doença arterial periférica, mas as trombofilias estão aí e a gente vê exatamente as arritmias, as mortes súbitas, né? Exato. Então, assim, atleta, principalmente atleta, né, de alta performance, a gente sempre tem que fazer esse check-up antes, né? Porque quando a gente vê esses pacientes, né, que sofrem morte súbita em campo, jogadores de futebol, né, que sofrem morte súbita em campo, esses pacientes, a causa mais comum não é doença arterial coronariana, porque são pacientes jovens, né? Então, com menos de 40 anos, na maioria das vezes, está associado a miocardiopatia hipertrófica. É um paciente que, por conta de uma mutação genética, ele nasce com um genezinho que vai fazer com que ele fique com o coração mais gordinho, mais hipertrófico. E esse coração mais gordinho, mais hipertrófico, ele vai gerando fibroses no meio desse miocárdio, o que facilita com que ele desenvolva arritmias malignas ventriculares. Essa é a principal causa de morte súbita em pacientes com miocardiopatia hipertrófica. É por isso que todo paciente com miocardiopatia hipertrófica, a gente faz toda uma avaliação, a gente calcula o risco que esse paciente tem de desenvolver uma morte súbita e, né, se esse paciente tiver um risco elevado através de um score, a gente indica que esse paciente coloque um CDI, que é um cardiodesfibrilador implantado, né? É um aparelhinho, custa mais ou menos uma BMW, mas é um aparelhinho que a gente coloca no paciente para que, se ele venha a desenvolver uma arritmia ventricular maligna, o que faria ele perder a consciência e ter uma parada cardíaca, esse aparelhinho vai lá e dá um choque
e tira o paciente daquela arritmia. Ele salva a vida do doente, né? Então, em indicações bem precisas, inclusive o SUS realiza isso. Então, mas tem que ser uma indicação bem documentada, né? Então, é a principal causa, mas não é a única, né? Nessa epidemia que a gente teve agora, nessa pandemia de Covid, a gente viu alguns pacientes que evoluíram com. Estava até uma colega que falou aqui de Covid. A gente viu que alguns pacientes evoluíram com miocardite por conta do Covid, né? Então, por uma inflamação, aquela inflamação generalizada do próprio vírus também pode gerar, em alguns casos, miocardite por Covid, que é a inflamação do coração por conta do vírus. E, além do Covid, desestabilizar placas coronarianas e poder fazer o paciente evoluir com infarto, a gente viu muito isso nas unidades de terapia intensiva, pacientes sabidamente coronariopatas, evoluindo durante a internação na UTI com uma síndrome coronariana aguda, com um infarto, porque o Covid desestabilizava aquela placa e fazia com que ele infartasse. Além disso, o Covid inflama o coração. Não só o pericárdio, mas a musculatura do coração também. E uma das principais causas, né, que a gente tem que ficar ali, né, de olho no paciente com miocardite, né, é que esse paciente pode evoluir com morte súbita arritmogênica. Então, a miocardite, principalmente agora por conta do Covid, que se tornou, né, um pouco mais Mais frequente, né? prevalente por conta Uhum. frequente por conta do Covid, a gente tem que se atentar para o risco de arritmia, né? Então, esse paciente precisa ser investigado, ele precisa ficar em acompanhamento com o cardiologista, e especificamente em relação ao atleta, por exemplo, esse paciente tem que ficar sem fazer atividade física, né? Atividade competitiva, atividade moderada a intensa, né? Moderada a grande intensidade, durante 3 a 6 meses, que é o tempo que passa esse período inflamatório. Então, a gente não pode liberar ele para fazer atividade física durante esse período, ele deveria ficar, né, em repouso. Mas a gente sabe que, né, muitos nem vão investigar, muitos nem fazem esse acompanhamento, nem sabem que tiveram miocardite. Então, é muito importante, É. né, que esse paciente passe com um cardiologista depois, porque a gente sabe que tem esse risco. E eu falo que o tanto que a gente incentiva o sedentário a fazer exercício, eu acho que a dificuldade é quase a mesma para a gente falar para um atleta ficar sem fazer exercício, Sim, porque é muito difícil, né? E ainda uma das causas que a gente vê de morte súbita é a embolia pulmonar. Então agora eu queria sim, entrar um pouquinho na minha seara, que com certeza você pega, com porque certeza. a gente tem, quando a gente tem o comprometimento, no caso de embolias pulmonares, que são mais acentuadas, mais graves, acaba comprometendo o coração também, e às vezes não chega para a gente, chega para o cardiologista. Aqui em Uhum, Natal a gente conversa muito, eu e o André, meu marido, dá plantão, e aí ele fala, tudo que é grave chega para a cardiologia, porque existe o plantão da clínica e o plantão da cardiologia. Então, às vezes, o quadro é um quadro de embolia pulmonar, mas vai para a cardiologia. O fato é uhum, que essas doenças que acontecem hoje, eu falei no meu perfil esse mês, eu vou falar todo dia um tema da cirurgia vascular. Eu me propus a isso, sabe, Bárbara? Porque no meu perfil tem uhum. médico, estudante e tem paciente. Então eu falei que Nossa, nada melhor que eles entenderem um pouquinho como é que funciona. E em relação às arritmias, em relação à trombose, a trombose nada mais é do que um coágulo, gente, que se forma dentro do vaso. Esse coágulo que se forma em qualquer lugar, ele pode ficar ali paradinho, ou ele pode se desprender e ir para qualquer outro lugar que seja próximo ali daquela região, que corra pela circulação. Então, quando a gente fala em trombose, a trombose é um coágulo dentro da veia ou da artéria. E quando a gente fala em embolia pulmonar, geralmente as causas são por trombose venosa da perna. Então, qual é o grande alerta sempre que a gente traz para as doenças cardiovasculares, aquelas que causam morte súbita? Eu acho que as estatísticas mostram tanto essa necessidade da gente ficar alerta, né? A mortalidade por uma embolia pulmonar que não tem diagnóstico chega a ser 30%, ou seja, a cada 100 pessoas que têm uma embolia pulmonar que não diagnosticam, 30 podem ir a óbito. E quando tem o diagnóstico precoce, a gente diminui para 8%. Então, o diagnóstico é o principal fator que faz com que a gente não deixe o paciente ir a óbito, mas às vezes o primeiro evento já é um evento grave. Então, como é que a e gente evita esses eventos? eu sempre falo para Pode os falar. alunos, né, que assim, a embolia pulmonar é o grande lupus da clínica médica, né? Pode se manifestar de todas as formas possíveis. Então, assim, o red sign é quando o paciente fala que teve uma dispneia súbita.
Começou ontem, doutora, do nada, né? O paciente chega no pronto-socorro e fala, não, doutora, ontem começou. Eu, não, peraí. Você não já estava mais ou menos há uns 4 dias com falta de ar? E aí a falta de ar foi piorando? Não foi, doutora. A falta de ar, ela começou ontem. Por isso que eu vim hoje para cá, porque realmente foi muito súbito. Isso é um red sign. Outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar também. Gente, paciente que de repente começa com crise de tosse. Paciente que começa com dor na região da pleura, né? Às vezes irradiada para a escápula. Então, uma dor absurda que começa naquela região tem que lembrar de embolia pulmonar, né? Então, síncope tem que lembrar de embolia pulmonar. Paciente que desmaiou súbito pode ser um TEP maciço também, não pode deixar de estar no seu diagnóstico diferencial, né? Então, eu sempre falo que, assim, olha, lembrar do dímero D, não custa nada, né? Não custa nada. Pegou um caso que você, né, faz o score de Wells bonitinho, usa o dímero D, que você vai estar bem embasado cientificamente, né? É. Apesar, Mas tem que apesar de pensar, que né? tem que pensar. E assim, apesar de que eu falo, olha, gente, e além de tudo, mesmo que seja pouca, né? Porque às vezes a gente fica esperando aquela embolia, que é aquele quadro grave, mas é o que você falou, às vezes é um nada, né? Um sintomazinho de nunca tive assim cansaço, de repente me deu um cansaço. Eu tento respirar, parece que quando eu respiro dói um pouquinho, às vezes é um pouquinho. O paciente ele tende a minimizar os sintomas Exato. e passa batido mesmo. Eu Bom, lembro de um eu caso que digo eu que atendi, digo. eu lembro de um caso que eu atendi uma moça jovem, que foi, eu fui atender numa clínica popular e ela chegou lá e as meninas, doutora, ela queria que a senhora atendesse logo, tudo que ela está muito cansada. Aí eu disse, cansada, tá bom. Quando ela entrou, a perna era até a coxa, Bárbara, e demasiado inchada. Gente, uma perna inchou, a outra não. Trombose, a gente precisa pensar em trombose. Ela estava com a perna e a coxa enorme. E aí, quando eu olhei, eu disse: Olha, você tem que estar no pronto-socorro. Ela disse: Já fui 2 vezes. E agora, Olha por último, só. doutor, eu estou muito cansada. Eu cheguei a desmaiar na rua. Meu Sabe que eu Deus, peguei gente. essa moça, coloquei no meu carro. Você vai esperar um pouquinho. Coloquei ela no meu carro e levei ela para o hospital. E ela estava com embolia pulmonar e uma trombose enorme, uma trombose Que extensa. coisa, né? Então, eu não me esqueço desse caso. Por quê? Porque ela começou com sintomas leves e aí trataram como erisipela, um inchaço na perna, e aí ela com dor na perna, acharam que era erisipela, bezetacil. E É. depois ela disse, não melhorou, só que a perna estava tão inchada que começou a ficar vermelha e quente. Voltou no pronto-socorro, outra bezetacil. E aí ela falou, aí alguém falou, procura um vascular. Então, assim, quer dizer, poderia ter acontecido ali uma fatalidade, Uhum, né? Até sim, hoje, super querida, né, acompanho ela e a gente sabe da gravidade. Mas eu falo que quando o sintoma é leve, a gente precisa pensar. E outra coisa que é o alerta são esses fatores de risco. Os fatores de risco que a gente colocou aí, que você colocou muito bem. Além disso, a imobilidade. Os pacientes, eu sim. falo que aqui, inclusive você do Ceará, eu adorei saber dessa notícia, que somos conterrâneos. Mas uma Nordeste das coisas dominando que o a gente. mundo, né? Pois é, viu? Uma das coisas que a gente vê muito aqui, assim, o calor é muito grande e os idosos, eles não tomam água, né? Hoje eu fiz Uhum. uma ação aqui, em Natal mesmo, 5:30 da manhã. E todos os idosos falaram, é que a gente esquece de beber água. Então, esse esquecer de beber água, essa desidratação, é um dos fatores que eu falo muito para atleta também, gente. Por mais que vocês se consumam, mas bebam água, porque a desidratação é muito ruim, prejudicial. E aí acaba que fazem cirurgia, passam um tempo numa imobilidade grande, não bebem água, de repente sente uma dor na perna ou só um cansaçozinho súbito e acha que não é nada. E se achar que não é Verdade. nada, a gente precisa cuidar. Uma das Exato. principais causas de óbito intra-hospitalar pós-operatório é a embolia pulmonar. Então, assim, às vezes o Sim. primeiro sinal é exatamente esse, né? Essa atenção que a gente tem que ter. Fora que não dá para entrar aqui porque já deu 44 minutos, seriam as Uhum. alterações do eletro que acontecem na embolia Sim, pulmonar. sim. Recentemente eu passei por uma situação também, operei uma paciente de varizes, nunca tive, graças a Deus, nenhuma intercorrência, mas a paciente tinha feito risco cirúrgico, inclusive com meu marido. E aí ela disse depois, doutora, eu estou um pouco cansada, no pós-operatório imediato. E aí não tem problema, vamos fazer um dedímero, a gente faz prevenção, tudo não tem critério. Vamos fazer o dedímero e vamos fazer um eletro. Muito simples, para pelo menos ter certeza. Não, tudo bem. No dia seguinte ela disse, doutora, ainda estou desconfortável. A gente sempre fica
E não é possível, Uhum. uma trombose pós-varicose. Não, vamos fazer os exames. E aí, acabou que a gente fez todos os exames e ela não tinha tido nenhuma embolia pulmonar. Mas a gente prefere descartar do que ficar Sim, na dúvida e esperar algo, porque o algo pior pode ser uma morte súbita, né? Pode ser exato, uma embolia exato, pulmonar extensa e o paciente não ter tempo de exato. reverter isso daí. E por isso que E aí, você falando agora 45 minutos, eu tenho algumas coisas para perguntar, pode falar. você falando agora das alterações eletrocardiográficas, e aí me veio à mente, né? Por isso que é tão importante, né, o paciente ali com 40 anos começar, não só 40 anos, principalmente se tiver história na família, mas passar, né, com o cardiologista, porque às vezes é através do eletro que a gente detecta um risco de morte súbita, que são o que a gente chama das síndromes elétricas primárias, né? Então, paciente com síndrome de Brugada, que é uma condição familiar genética, onde o cara pode ter uma arritmia maligna e falecer, dormindo, sabe? Então, paciente com síndrome de QT curto, paciente com síndrome de QT longo, né? São as síndromes elétricas primárias. Às vezes é um Wolff-Parkinson-White, mas que se ele consegue transmitir para o ventrículo com alta velocidade, ele pode induzir uma fibrilação ventricular, né? A depender da capacidade do feixe acessório. Então, é muito importante o eletrocardiograma, ele traz muita informação para a gente, né? A gente precisa avaliar, faz parte do check-up do paciente, o eletrocardiograma. E acho que é válido falar, não vai dar para a gente falar sobre aneurisma, dissecção, tudo que poderia falar, mas acho que é importante falar, né, Bárbara, da questão da hipertensão. Sim, Dar uma enfatizada na hipertensão, na pressão alta, até porque o certo. 14 por 9 as pessoas não valorizam, o 15 por 10 ainda está tudo bem, eu tomo meu remedinho, mas o alerta que a gente tem que trazer aos fatores de risco bem controlados. Eu falo muito da parte vascular, o diabetes mesmo, às vezes a pessoa fala, hoje eu atendi um paciente, doutora, tá ótimo, 170. Aí eu, vamos fazer o seguinte, como é que controla? Não, só com a glicose, é que estava 300 o mês passado, então agora está 170, já está bem melhor. E eu falei, mas não tem uma hemoglobina glicada? Ele falou, não, nem tem, um paciente jovem, inclusive Nossa, com uma lesão no pé. E aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vou pedir a hemoglobina glicada, a gente vai cuidar dessa ferida, mas a gente precisa do controle do diabetes. Então, o controle dos fatores de risco são importantes porque a neuropatia diabética, a vasculopatia, piora e avança muito com o diabetes descompensado. E a mesma coisa as doenças cardiovasculares, que pioram muito e avançam e têm risco maior quando tem uma hipertensão mal controlada, não só o diabetes. Mas para você falar um pouquinho sobre essa questão da pressão arterial para quem está aí junto com a gente, ficar esperto de que forma é, né, o ideal controlar. perfeito. A hipertensão a gente sabe que é uma das doenças mais prevalentes do mundo, né? E a forma de fazer o diagnóstico é muito simples, né? São duas medições da pressão arterial com intervalo de 4 horas de diferença de uma para outra, com a pressão maior ou igual a 140 por 90. É só a gente parar e fazer, aferir a pressão do doente, né? Aferiu na primeira consulta, aferiu na segunda, o paciente não tem uma outra causa secundária que possa estar levando aquilo, para você pensar em hipertensão de jaleco branco e tudo, o paciente é hipertenso, ele precisa iniciar tratamento. A maioria dos tratamentos hoje para hipertensão arterial, a não ser para os pacientes de baixo risco cardiovascular, envolvem o uso de duas medicações. Então, não é você prescrever hidroclorotiazida e achar que está tratando a pressão do doente. Isso não vai resolver a vida dele, ele vai continuar fazendo pico hipertensivo. Então, são duas medicações. O triplo, né, o trio de ouro que a gente chama é o quê? Diurético tiazídico com bloqueador de receptor da angiotensina ou inibidor da ECA, né, que é o enalapril, captopril ou as losartanas, valsartanas, né? E o bloqueador de canal de cálcio, né, que é a amlodipina, boa e velha amlodipina. 5 miligramas 2 vezes ao dia. Então, essas são as três medicações top de linha para a gente tratar a hipertensão. Não se usa mais beta-bloqueador para tratar hipertensão, né? Isso já caiu por terra. Eu vejo muito paciente tratando hipertensão com beta-bloqueador, com atenolol, com metoprolol, achando que está tratando pressão e continua com níveis pressóricos elevados. Não se usa mais beta-bloqueador para isso, né? Então a gente tem que tratar adequadamente e a gente tem o que eu falo com meus pacientes. Eu sou psicótica com metas. Eu nasci virginiana e você vai ter que me aguentar assim. Então, assim, eu falo para eles o seguinte: eu falei, olha, é o seguinte, seu LDL deu de 70 esse mês. Aí ele, doutora, mas não saiu de 170. Eu, saiu, mas o que foi que a gente combinou mês passado? A senhora disse, abaixo de 50. A gente vai chegar no abaixo de 50.
Tá bom? Então, assim, porque é para o paciente de muito alto risco cardiovascular, né? Da mesma forma, a pressão arterial. A pressão do paciente tem que ser 12/8, meu povo. 12, buscar o 12/8 é que é a pressão normal. Tá acima disso, o paciente já pode ser um pré-hipertenso. Então, tem que ficar de olho nisso, né? Então, qual é o alvo de pressão que eu devo ter para o meu paciente que é hipertenso de longa data? Na maioria das vezes tem que estar abaixo de 140/90. Se for diabético, tem que estar de 13/8. Já infartou, 13/8. Quanto mais baixa, sem que o paciente fique sintomático, melhor ainda. Então, tem que objetivar. Ah, tá dando um pico. Eu sempre faço isso. Eu meço a pressão no paciente, eu peço para eles medirem em casa e trazerem anotado para mim. Se eu vejo no consultório que a pressão está 180/90, eu pergunto, mas cadê os registros de casa? Eu vejo que em casa está bem controladinho, é só hipertensão. O efeito do avental branco, né? Então, é o efeito do avental branco, o paciente fica nervoso na consulta, a pressão sobe, tudo certo. Se eu chego, o paciente chega na minha consulta, eu faço a pressão ali, deu 12/7. Eu, cadê a colinha de casa? Ele me traz, tá lá, 180, 150. Eu tá tomando remédio direito, doutor? Eu tô tomando bem direitinho. Tem que otimizar tratamento, né? O paciente ali tá, ele tem uma pressão alta, mas na consulta isso pode acontecer o efeito inverso, né? Pode ficar mais baixo na hora da consulta. Então é muito importante essa monitorização em casa, né? E o principal, não acreditar que a dor de cabeça só vai acontecer dor de cabeça ou pico hipertensivo quando tiver algum sinal. Porque também é Isso, comum demais ainda hoje a gente achar. Não, doutora, minha pressão tá ótima porque eu não senti nada, né? exato. Gente, as doenças cardiovasculares e os fatores de risco, por que que a gente fala tanto na cabeça? Por que que a gente quer divulgar tanto? Por que que os próprios médicos da área básica de saúde têm que saber? Porque cada fator de risco ele se soma e aumenta a chance de ter um evento cardiovascular. Então não é ou eu sou hipertenso ou eu sou diabético, já que eu sou hipertenso, não, a gente precisa somar e valorizar esses fatores. E o que eu percebo nas Exatamente. unidades de saúde é que às vezes, toma uma metformina, toma um glifage, vamos ver aí como é que fica, não pede uma hemoglobina glicada, o paciente acha que está controlado e não está. Daí a importância de procurar um especialista certo. Eu falo que por mais difícil que seja, a gente não pode desistir. As metas que você coloca para pressão, eu coloco para a caminhada do meu paciente, viu, Bárbara? Eu tô achando que tem muita semelhança aí, porque eu falo, olha, o senhor vai caminhar um quarteirão ou uma quadra, eu não quero mais, mas depois a gente vai progredir. E a gente consegue progredir, mas isso eu acho que é uma meta conjunta, né? Profissionais que são Sim, envolvidos com a melhora do paciente, é isso que a gente busca. Não é brigar, não é corrigir, nem fazer com exato, que ele se sinta mal, mas mostrar que existe um potencial. Eu consigo fazer pacientes pararem de fumar, eu acho isso fantástico. exato, Eu falo, exato, olha, uma doença arterial grave, e aqui a gente tem altas taxas de amputação, com a sensação, com o paciente parando de fumar, a gente consegue preservar esse membro, sabendo que ele tem uma isquemia grave. Então, exato, assim, são pacientes que hoje é o que você falou, as medicações hoje são excelentes, né? A gente tem um arsenal aí de terapêutica que consegue fazer com que o paciente trate clinicamente algo que talvez anteriormente não teria chance. Ele ia evoluir exato, para uma piora considerável e pronto. Então, eu firmo muito na prevenção, porque eu falo, eu não quero ficar amputando o dedo de paciente diabético. A gente consegue tratar esses pacientes se a gente pegar ele numa fase inicial. E essa é a exato. ideia. Então, excelente sua colocação. Gente, por favor, hipertensos, fiquem de olho na pressão para que a gente tenha um controle melhor. A gente está com. Exato. Temos só 6 minutinhos, Bárbara. E aí eu queria agradecer sua disponibilidade, sua atenção. Vou ficar repostando alguns conteúdos seus que eu adoro. Assim, você fez um post de dissecção que foi maravilhoso. Dissecção é uma emergência. Às vezes a gente, né, não tem, os médicos mesmo não têm esse manejo. Então, eu quero parabenizar pelo seu trabalho. Obrigada, Quem sabe você faz uma live com meu marido, porque ele é hemodinamicista, vai ter muita coisa para falar. Eu falo, gente, cardiologia tem tanta coisa, as pessoas têm tanto que sim, saber, os médicos, né? exato, E, e esse mês vou estar dedicando o meu perfil a falar mais sobre a parte de doença vascular, mas eu nunca gosto de deixar para trás essa parte da cardiologia, porque é fundamental. A gente sabe que quando vem uma situação de um infarto, de uma morte súbita, de uma perda de um ente querido, ou que ele fica com sequelas, isso é muito ruim, isso é muito triste. Então, nada melhor do que a gente conscientizar as pessoas e os médicos a valorizarem esse atendimento.
O atendimento do paciente com doença arterial, com doença aterosclerótica, é um atendimento que tem que ser diferenciado. Então, a gente precisa valorizar. Quem quiser ajuda, quem precisar de ajuda. Inclusive, a doutora Bárbara trabalha com isso, né? Ela ajuda os profissionais jovens, os médicos a atuarem nessa área. E aí, quero que você deixe sua mensagem final, um alerta para os profissionais que eu sempre coloco aprendam, vejam, busquem. Quanto mais conteúdo vocês buscarem, mais condições a gente vai ter de dar suporte para a nossa população, para os nossos pacientes. Agora que eu ia abrir para ela se despedir, para ela falar, deu, deu alguma coisa aqui que ela parou para mim, gente. Vocês estão vendo, doutora Bárbara, no finalzinho. Saiu, saiu. Ah, cadê ela? Será que ela aparece para despedir da gente? Será que eu vou cair dessa live? Não, ela tem que falar pelo menos para despedir, né? E a gente chamar de novo. E aí? Pronto. Deu Tinha certo? dado uma Falei, gente, interferência, mas já não, voltou. deu certo. Porque você foi muito Pronto. querida, muito gentil. Gente, a gente se conheceu agora nessa live. Eu não Foi, conhecia. isso mesmo. Tinha dado aqui, os comentários tinham dado uma parada. Tô vendo agora todo mundo. Mas quero deixar esses últimos minutos para você, que foi tão querida, atenciosa e aceitou este bate-papo maravilhoso. Obrigada, Cris. Pode me chamar sempre. Eu gosto muito de difundir, né? Acho que o conhecimento ele liberta, né? Ele educa, liberta e só propaga o bem, né? Então tem um provérbio africano que fala isso, né? Each one, teach one. Então, o que você aprendeu hoje, você tem que passar para frente. Você tem obrigação, né? Então eu falo para os meus mentorandos, para os meus alunos, que tudo que eles aprenderem comigo, eles têm que passar para frente, né? Porque isso vai salvar vidas à distância. Então, a minha missão aqui no Instagram é essa: é trazer uma cardiologia prática, acessível, objetiva, trazendo uma cardiologia atualizada, estruturada no passo a passo, bem objetivo, para que o recém-formado médico que atua em sala de emergência consiga trazer um atendimento de ponta para aquele paciente. Porque a gente sabe que a falta de experiência, a falta de conhecimento ainda, né, o recém-formado que está ali no comecinho na sala de emergência, é ele que vai estar atendendo esse paciente com infarto, é ele que vai atender a dissecção de aorta, ele vai chegar para ele. O paciente no momento mais grave da vida dele, né? No momento mais grave, ele tem que encontrar o nosso melhor. Então, eu sempre falo para os alunos, para os médicos recém-formados, invistam na formação de vocês. A gente não aprende tudo na faculdade. A gente acha que aprende, mas a gente não aprende tudo na faculdade. Na hora da prática, a gente não consegue transpor a teoria do livro para a prática. Então, às vezes, a gente precisa procurar um conhecimento mais objetivo, mais prático, para dar o nosso melhor para o paciente no momento mais grave dele. Então, a gente tem que se capacitar, porque o paciente vai precisar e a gente tem que ser a melhor chance dele. Muito legal, uma inspiração. Gente, para quem não conhece, vai lá no perfil dela para conhecer, porque realmente tem muita coisa boa. Parabéns. Agradeço demais. Não vou mentir que está sendo uma grande inspiração. Eu tenho um fator que me limita, que é a vergonha. Estou trabalhando isso agora, assim, de um tempo para cá. Mas eu acho que é o que você falou, a gente tem um compromisso e uma responsabilidade social. E é isso que Exato. me motiva a aceitar todos os desafios, a entrar na rede social, que para mim é difícil, eu sou um pouquinho mais velha, né? Mas pouca coisa. Parece. Mas eu acho que a gente precisa, é um compromisso, é uma responsabilidade, é o que você falou antes de ficar, às vezes, tantas pessoas ficam falando, tem muito médico formando, tudo é a gente capacitar mesmo, ajudar esses jovens Sim. médicos a estarem preparados para atender todas as pessoas, e não só nos piores momentos, mas em todos os momentos. Às vezes é no Uhum. lazer, que eles precisam da gente, às vezes é numa hora que a gente nem imagina, mas está sempre disposto e pronto para atender e acolher esses pacientes. Então, agradeço demais, um carinho grande. A gente vai ficar se falando. E, Com gente, certeza. obrigada pela participação, pelo carinho de todos vocês. Me coloco à disposição, tenho certeza da doutora Bárbara também, para tirar todas Com as certeza. dúvidas que, porventura, a gente não tenha sanado, né? Mas um beijo grande, Perfeito. obrigada, tá? Até mais, Beijão, pessoal. Boa gente. noite. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Boa noite.